Precisa disso aqui não. Bom dia a todos. O nosso Divino Mestre Jesus nos abençoe. É o nosso pedido na manhã de hoje. Quem é hiperativo igual eu não consegue falar num microfone fixo. Por isso é que a gente vai dar um pouco de trabalho, porque está filmando lá, e usar esse aqui. Mas o importante é o nosso estudo, nossas reflexões da manhã de hoje. Nós queremos convidar todos para que possamos fazer como que uma volta no tempo. Hoje nós estamos numa época em que a informática tem dominado tudo, né? Era a época do e-mail, agora é do WhatsApp, é do Facebook, é do Instagram e tantas outras coisas, né? Mas numa época muito anterior, não tinha nada disso. Era uma época de muita luta, como ainda é hoje, mas sem os recursos que nós temos hoje. E é para aquele tempo que nós vamos dirigir os nossos pensamentos, nós vamos imaginar. E essa imaginação, ela pode se tornar uma visualização, é como se a gente estivesse vendo. E nós tentemos então voltar, todos nós, em pensamento, àquela paisagem há mais de 2000 anos atrás. Então nós estamos visualizando uma tarde em que o crepúsculo descia como que num deslumbramento de ouro e de brisas cariciosas. Ao longo de toda aquela encosta, acotovelava-se aquela multidão, aquela turba imensa de criaturas, a fim de ouvirem a palavra daquele profeta que muitos diziam, aquele profeta viera falar das coisas de Deus e curava corpos e almas. Ali se encontravam então velhinhos trêmulos, lavradores simples e generosos, mulheres do povo agarradas aos filhinhos, muitos até enfermos. Entre os mais fortes e sadios, viam-se também cegos e homens maltrapilhos. Mas também ali se achavam outros, melhor trajados, quem sabe até aquinhoados pela vida, mas revelando na fronte a insatisfação interior que eles guardavam no recôndito dos seus corações. Então, naquele momento, surge a figura tão esperada e querida daquele Senhor, aquele profeta. E pela primeira vez, o Mestre Jesus pregou as bem-aventuranças celestiais. A sua voz serena, mais forte, caía como um bálsamo eterno sobre aqueles corações desditosos. Bem-aventurados os pobres, os aflitos, e vêm as bem-aventuranças. Desde muitos anos antes, a história registra para nós momentos de aflições entre os povos. Se nós nos fixarmos apenas no povo hebreu, e por que nós dizemos isso? Porque nós descendemos espiritualmente deles. O cristianismo que nós abraçamos na presente existência teve a sua origem no judaísmo. Por isso que até hoje nós estudamos o Antigo Testamento juntamente com o Novo Testamento a partir de Jesus. E lá no Antigo Testamento, se nós formos folhear o livro dos Salmos, vamos encontrar algumas referências sobre as aflições do povo da época. No Salmo 130, versículo 1 e 2, e também no 44, versículo 26, nós vamos encontrar algumas coisas. Por exemplo, das profundezas clamo a ti, Senhor, escuta a minha voz, esteja atento os teus ouvidos às minhas súplicas. E encontramos também, levanta-te, ó Deus, para socorrer-nos, resgata-nos
por amor de tua benignidade. Olha quanta aflição que aquela gente tinha. E veio Jesus. E Jesus também encontrou dificuldades entre as criaturas. Tanto é que lá em João, no capítulo 16, versículo 33, ele coloca: no mundo tereis aflições. E agora nós voltamos a um tempo mais próximo de nós, na França do século XIX. A França do século XIX era chamada, aquele século era chamado de o século das luzes, e a maioria dos intelectuais estava ali na França. Mas lá mesmo campeavam as aflições, a desigualdade muito grande. Quando Allan Kardec veio para codificar o Espiritismo, existiam muitas aflições, desigualdade de riquezas, desigualdade de classes sociais. E por isso é que Allan Kardec estudou, no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra que foi lançada em 1864, ele estudou essa questão das aflições humanas. Mas a gente pensa então que, mas hoje está muito bom, com essa tecnologia toda, as pessoas são felizes, não é? Não temos mais aflições, mas as aflições permanecem. As mesmas aflições existem entre nós. Mas, apesar dessa evolução tecnológica, principalmente de 50 anos para cá, não é? A gente que tem mais idade fica assim espantado, às vezes até estupefato diante do que tem hoje. Só que nós temos que nos adaptar, senão a gente fica para trás. Mas é uma coisa maravilhosa a nossa tecnologia. Porém, em contrapartida, muitas criaturas hoje em dia perderam a fé, principalmente em Deus. Alguns acreditam até que Deus criou tudo o que existe. Ele é realmente o supremo arquiteto do universo. Só que após ele criar tudo, ele se desinteressou e deixou cada um que se vive. Muitos pensam assim. E outros nem acreditam nessa força suprema, nessa inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas, como afirmaram os Espíritos na questão número 1 do Livro dos Espíritos, a nossa obra básica. Muitos nem acreditam. E o que acontece? Criaturas aflitas, necessitadas, batem em grande número às portas dos templos e também nas casas espíritas. E aí a gente fica pensando, mas os aflitos são os outros? Os aflitos são as outras pessoas? Nós aqui estamos sem aflições? Absolutamente não. Quem de nós nunca se afligiu até por pequenas coisas, coisas aparentemente banais, banais para os outros, para nós não. Porque isso refere-se a condições do próprio mundo em que nós habitamos, o próprio planeta. Aqui é realmente, como os Espíritos nos informam, um mundo de expiações e provas. Mas aí vem uma outra questão. Tudo bem, mas nós precisamos passar por aflições? É uma pergunta que muitos fazem. Vem cá, a gente para ser feliz, a gente para alcançar um mundo superior, para resolver tudo, nós temos que passar por aflições? Parece estranho dizer que os aflitos, os que choram, também são bem-aventurados, dando a entender que as aflições são absolutamente necessárias, e muitos podem até perguntar se é necessário sofrer para ser feliz. Então, vamos supor o seguinte: se nós formos ter um diálogo com alguém, e alguém vai nos perguntar isso, não é? E nós temos que responder, como é que fica? Esse interlocutor, por exemplo, vamos imaginar que ele não crê em Deus. Ele não acredita nessa força suprema que é o nosso Criador. Então, para ele, tudo seria obra do acaso. Porém, vem uma questão mais complicada.
Se ele diz acreditar em Deus, não, eu acredito, como é que fica então a questão da sua justiça? Por quê? Como que ele pode ser considerado perfeito, sumamente justo e bom, com tantas desigualdades, tantos sofrimentos, tantas situações complicadas e variadas, uma não se parece com a outra? Como explicar essa justiça divina, se é que existe Deus? Mas nós sabemos que não é feito sem causa. Todo efeito, tudo que acontece tem um motivo, tem uma causa. E se ele é justo, a causa tem que ser justa também, nos informam os espíritos superiores que ajudaram na codificação da doutrina espírita. Se ele permite as aflições, a causa há que ser justa. Deve existir um motivo. Por isso é que, há 155 anos, o codificador da doutrina espírita, o professor Hipólito Léon Denisard Rivaio, que colocou o nome, o pseudônimo de Allan Kardec, orientado pelos espíritos superiores, ele veio nos trazer esse evangelho segundo o Espiritismo, do qual nós estamos falando. E no capítulo 5º, ele desenvolveu assim como que uma verdadeira tese sobre o assunto. E ele inicia dizendo que existe explicação para cada aflição, para todo sofrimento, porque realmente tem uma causa. Se a justiça vem de Deus, a causa tem que existir também, e tudo tem que ser justo. Se Deus é justo, nós devemos entender sempre os acontecimentos de nossas existências como favoráveis, como importantes para que a gente alcance a humildade, para que a gente alcance a evolução. E por que nós sofremos? Porque nós nos desviamos do caminho correto, e é o que acontece, e nós necessitamos, então, aprender. Mas como que isso acontece? Kardec, então, começa a estudar que a primeira ideia é que nós poderíamos ter, e a primeira ideia que nós poderíamos ter é que os sofrimentos aqui na nossa vida seriam sempre causados por outras pessoas. O motivo do meu sofrimento está no outro. É o outro que me faz sofrer. Se eu vivesse sozinho, eu seria extremamente feliz. E aí nós começamos a pensar, será que é assim mesmo? Mas se nós voltarmos até para os estudiosos aqui da Terra, os psicólogos, eles vão nos informar que não é bem assim. Por exemplo, nós temos já hoje desencarnado Roberto Chiniachiki, num trabalho dele chamado A Fonte das Aflições, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: por favor, se você está vivendo um problema, não olhe para fora de si mesmo, procurando a causa. Não tente se iludir de que o outro é a fonte dos seus problemas. Perceba que esse problema está procurando lhe dar uma lição. Aproveite esse aviso para crescer. Interessante. Ele está falando algo que Allan Kardec também já afirmava, em outras palavras. A mesma coisa nesse capítulo e em toda a sua obra. Então, nós começamos a pensar, se é assim, o meu problema é meu. Porque a tendência nossa é diferente. A tendência nossa é pensar assim, o meu problema, ele vem da minha esposa, ele vem do meu esposo, ele vem lá do meu patrão, é o meu empregado, é o meu vizinho, é o meu amigo, é o meu inimigo. É sempre o outro que está ao nosso lado que está causando o problema. Quando nós começamos a entender que o problema é nosso, nós é que causamos, mas causamos como? Eu não lembro disso. Então, Kardec coloca duas situações. A primeira delas, ele se refere às causas atuais das aflições. O que é isso? Causas
na presente existência. A doutrina espírita é reencarnacionista. Então, ele está dizendo que a maioria das nossas aflições decorre de problemas que nós causamos na presente existência. Quando? Em nossa mocidade, pode ser até ontem, antes de ontem, não importa, é antes. Então, nós causamos problemas complicados. Por exemplo, a nossa imprevidência. Nós não analisamos direito o que íamos fazer, fizemos aquilo de qualquer jeito, de afogadilho. A questão das nossas finanças. Nós não aproveitamos nada, não tivemos planejamento nenhum. E a nossa saúde? Nós descambamos para os vícios, não ligamos para nada, não é mesmo? Há uma ideia, e conta-se por aí, né? O povo diz, né, que o homem, né, o sexo masculino, não gosta de ir ao médico, né? Não liga para isso, não faz nada. Não. As mulheres é que vão mais ao médico. Mas isso é geral. As pessoas hoje, principalmente nós brasileiros, nós nos medicamos, nós mesmos, automedicação. E nós vamos tocando a vida. Então, a saúde nossa, então, na mocidade nem se fala. Quantas noites atrapalhadas, quanta coisa atrapalhada, quantos vícios. E agora vem o efeito dessa causa. São problemas causados na presente existência. Problemas que nós causamos com os nossos pais, com os nossos amigos, negócios mal feitos. Então, tudo isso vai nos complicar. Porque agora nós estamos recebendo o resultado, está acontecendo o efeito dessa causa. Fomos nós mesmos. Às vezes até acontece o seguinte, a gente cria um caso, ou se sente assim meio complicado com alguém, amigo nosso, né, parente, ou até na doutrina espírita mesmo, companheiros aqui do centro, né? A gente fala assim, isso aí é coisa do passado, é coisa de existências passadas. Ele foi meu inimigo no passado e agora está me atrapalhando a vida. Às vezes é dessa vida mesmo, é dessa existência mesmo. Nós é que esquecemos da cara feia que nós fizemos, daquilo que a gente recusou trabalhar, fazer, cooperar. Então, é muito importante, antes de tudo, nós nos fixarmos na vida atual, na existência atual, melhor dizendo. É interessante nós pensarmos, mas o que pode acontecer? Nós todos aqui, nós somos almas. Nós somos espíritos, segundo Allan Kardec, almas encarnadas. E isso significa também que somos todos viajores do tempo. Nós somos viajores do tempo. A gente não está aqui pela primeira vez. Somos viajores da eternidade. Cada reencarnação para nós aprendemos na doutrina espírita, é como se fosse um capítulo. É um capítulo de uma novela. Nós vivemos agora apenas um capítulo. E a gente não tem condições de abarcar todo esse painel, né, das nossas encarnações. Nós não sabemos. Às vezes costuma-se dizer assim, fulano é muito bonzinho, fulano, coitado, ele sofre isso, sofre aquilo, tem isso, tem aquilo. Apenas com a visão do presente capítulo. É igual a novela. Se a gente não está assistindo a novela, você liga lá a TV e você vê um capítulo, você não entende nada. Você fala, poxa, por que está acontecendo isso? Aquele cara parece que tem um jeito bom, mas não é, e tudo. Por quê? É o capítulo. Nós estamos vivendo um capítulo. E, dessa forma, existem problemas, aflições, que todos nós passamos e que a humanidade passa, que tem as suas causas anteriores a essa existência, a esta existência. Então, Allan Kardec fala que nas existências passadas, nós fomos acumulando problemas, por isso é que agora a gente vem para espiar, para resolver o nosso problema. Que são isso? Por exemplo, quantas crianças que se vê hoje nascer já com câncer, com problemas que falam, isso é hereditário, mas não é. Quantas coisas estranhas que você vê, não é verdade? Existem umas coisas interessantes,
Nós não gostamos muito de citar questões pessoais, mas de vez em quando é importante, né? A minha esposa está ali. Certa vez, ela teve um problema seríssimo de pâncreas e tratou em São Paulo, no Hospital da Beneficência Portuguesa. Isso faz muitos anos. Felizmente, ela ficou bem. E o médico, depois de examinar tudo, ele chegou a uma conclusão e falou com ela: por quantos anos a senhora bebeu bebidas alcoólicas? Ela falou: nunca na minha vida, nunca tomei nada de álcool, não gosto nem de refrigerante, e é verdade. Aí o médico falou: a senhora pode contar a verdade, não existe, não tem essa possibilidade. De acordo com os seus exames, isso aqui é o resultado de algo assim. Então, dessa forma, nós estamos citando isso para dizer que tem coisas que nós não conseguimos entender a causa. Aí nós vamos em existências passadas, problemas de existências passadas. E, geralmente, quando a pessoa vem aqui, está espiando, né, está acertando essas contas, ele começa até a ter uma certa aversão a essa situação. Por exemplo, ela tem aversão a bebidas alcoólicas, nem pode pensar. Então, a gente fica pensando, que coisa interessante, quantos acidentes que acontecem nas nossas vidas que não tem explicação plausível. Mas por quê? Não tenho culpa de nada, não sei de nada. Vamos buscar no passado. Mas pode parecer que a gente vem aqui, então, apenas para que paguemos dívidas, para que a gente vá expiar. E não é bem assim. Não é bem assim. Nós viemos aqui à Terra para aprender. Isso aqui é uma escola. É a mesma coisa de uma sala de aula. Cada planeta é uma sala de aula, nós estamos aqui na escola. E aqui nós vamos aprender, a gente veio para aprender. Os professores são aqueles companheiros nossos que estão nos ajudando. Mas tem professores mais agitados, são os inimigos, chamados adversários, para ficar mais bonito, não falar inimigo. Eles nos cutucam, eles falam a verdade. O amigo vem, bate nas costas, fala: aquele negócio que você fez lá está certo, você tem toda a razão. O inimigo olha para a gente e fala: você é completamente errado, você é um camarada atrapalhado de tudo. Aí nós acordamos, né, e aprendemos. São as lições que os mestres mais enérgicos nos dão. Então é o aprendizado. Dentro desse aprendizado é que a gente vai acertar os problemas do passado, desta existência anterior aqui, anos atrás, e de vidas, de existências passadas. É essa oportunidade. Muitas vezes, também, o que a gente passa aqui em matéria de aflição, não é expiação, ou seja, acerto de contas. Nós podemos chamar de provas. Provas, nós podemos dividir a palavra provas num quadro de giz, né? A gente sempre foi professor, né? Você coloca, hoje não tem quadro de giz quase, né? Hoje é quadro de pincel, então é data show. Você coloca assim, provas, faz uma chave e põe provas, expiações. Prova no sentido amplo, geral, é tudo, mas nós podemos dividir provas, expiações. Então, expiações é tudo que nós falamos até agora, é o acerto de contas. E provas? Provas são testes. Nós somos alunos, não somos nessa escola? Somos alunos. O aluno não passa por provas, testes. É isso aí. Então, nós estamos aqui, no centro. Estamos falando de caridade, estamos falando de amor ao próximo. Vamos ajudar, principalmente nossos familiares, tudo mais. Aí nós chegamos em casa e acabamos lá com o familiar. Qualquer motivo, lá atrapalhou tudo. Isso foi uma prova. A gente foi testado para ver se aquilo que a gente está aprendendo, nós estamos empregando. A pessoa está falando bonito, aquela coisa toda, de repente dá aquele choque, é uma prova. É para ver se a gente passa nos testes. Provas são necessárias também para a nossa evolução espiritual. E às vezes é uma outra coisa muito diferente, chamada missão. Não, uma missão é a Madre Teresa de Calcutá, é o Chico Xavier, é o Bezerra de Menezes, é o Dalai Lama, esses são os missionários. São mesmo. Mas nós todos somos, em pequena escala. Nós somos missionários dentro da família.
como esposo, como esposa. Nós somos missionários como pais, como filhos. Nós somos missionários como pessoas que administram alguma coisa importante no nosso mundo em que vivemos. São pequenas missões, mas muito importantes. Isso também é aprendizado nessa escola que nós estamos hoje. Bom, mas quando a gente começa a falar essas coisas, contar esses casos todos, as pessoas incrédulas dizem assim: poxa, se eu soubesse, então, eu não lembro de nada. Esse negócio de reencarnação, eu não tenho noção disso nada. Eu deveria lembrar quem que eu fui, por que eu estou aqui, como é que é isso. Eu precisava lembrar de tudo. Se eu não lembro, é porque não existe. Ah, mas só que o esquecimento do passado é uma verdadeira bênção. É uma maravilha a gente esquecer as existências passadas. Por que a gente tem que esquecer? É que o espírito, nós, almas. Kardec fala que a gente pode falar alma ou espírito, é a mesma coisa. Existem algumas escolas filosóficas que espírito é outra coisa, mas nós podemos colocar nessa situação. O que acontece? O mesmo espírito, ele renasce, muitas vezes, entre companheiros do passado, formando um lar, porque é um reencontro, aquele lar, formando um grupo de amigos, que também é um reencontro, não precisa ser parente para se reencontrar. E uns têm acerto com os outros, lógico. Estamos voltando para aprender e para acertar as contas. Esse grupo familiar, como é que fica? Porque eles precisam se perdoar mutuamente, ajustar. E se eles lembrassem de vidas passadas, como é que ficaria? A mãe, por exemplo, que está com o nenenzinho no colo, naquela coisa tão maravilhosa que é isso, maternidade. Aí ela lembra que aquele nenenzinho foi um algoz em muitas existências dela, foi alguém que acabou com ela. Como é que fica essa situação? Não é? Alguém, por exemplo, que consegue se lembrar de que ele foi um indivíduo importante. Ele foi lá um marquês lá, ele foi um comandante de uma importância muito grande, foi muito rico financeiramente, muito poderoso, e agora ele passa dificuldade. Ele não consegue ganhar nem para viver, porque é pobre, até miserável às vezes. Ele pode cair numa depressão e desistir da luta. Ah, não, essa vida não é para mim. A vida é aquela que eu vivi lá na Espanha, no século XVI, na Itália, no século XIV, onde eu era poderoso, eu tinha castelos. Agora, miserável, Deus me livre, não posso. Então é bom que esqueça, para poder evoluir, para poder aprender e acertar sem saber. E o contrário, recorda, por exemplo, que no passado, puxa vida, eu fui um bandido, eu descobri que eu era chefe de uma quadrilha terrível, matava, assassinava, roubava, uma coisa horrorosa, não sei como que eu posso ter sido tão mal. E agora eu estou aqui na doutrina espírita, falando para os outros até de evangelho, como é que faz? Não acredito nisso, não posso não, eu vou largar a mão. Eu não acredito que eu possa me transformar assim, de repente, com uma coisa dessa. Então a gente fica pensando, como é que é importante nós esquecermos as existências passadas. Mas tem gente que fala assim, não, eu vou fazer uma regressão a vidas passadas, existências passadas. Eu preciso lembrar. É possível? Existe, porque regressão a existências passadas não é nada espírita. Isso aí foi descoberto, inclusive, por um casal protestante nos Estados Unidos. É muito interessante isso. Não é que eles não acreditavam em reencarnação, eles foram fazendo pesquisa e tudo e descobriram. Essa é uma terapia utilizada num sentido, mas é um sentido assim médico, psicológico, psiquiátrica, não é para fazer em centro espírita. E outra, Emmanuel aconselha, através do Chico, para a gente não ficar preocupado com isso não, e só chegar a essa questão se houver necessidade.
indicação médica. Muita gente nem pode fazer isso, porque de repente pode ficar traumatizado. E outra coisa, não se revela existências diversas e uma inteira. É como se fosse um trailer de um filme. Mostra cenas, mas mesmo assim às vezes perturba. Mas a gente tem como lembrar, independente disso? Tem algumas coisas. Às vezes nós temos um sonho e estamos num lugar que a gente não conhece, encontramos pessoas estranhas e aquilo nos é familiar e nós começamos a recordar. Pode ser, sim, recordações de alguma coisa, de alguma existência passada. E o jeito mais prático da gente lembrar, e aí a gente lembra mesmo, é nós começarmos a meditar e fazer uma reflexão. E aí nós vamos ter umas ideias intuitivas. Por exemplo, eu tenho tendência para o jogo de azar, né? Então, é coisa do passado mesmo. Eu trouxe isso, né? E aí nós começamos a descobrir que a maioria dos nossos vícios é resultado do que a gente já trouxe de lá. E é bom, né, que a gente aprenda que é coisa nossa mesmo. Aí a gente começa a aprender. É fácil. Quando nós ficamos sozinhos e vamos meditar, a gente se conhece, começa a perceber, fala, puxa, esse negócio aí, nessa parte aí, eu sou fraco. Sempre coisas mais negativas. Como descobrimos também coisas positivas, por exemplo, gente que não sabe por quê, que sabe determinadas coisas. Você vê um menino de 4 anos que senta no piano e toca aquelas coisas maravilhosas, nunca aprendeu, nunca estudou. De onde que ele trouxe isso? Né? Ah, não, isso aí, por que outros não têm? Só aquele que tem. Pessoas que, sem aprender determinados ofícios, determinada coisa, revelam uma tendência para aquilo, assim, de repente. São coisas herdadas de existência passada. Dessa forma, nós vamos descobrir mais ou menos quem somos nós, porque isso aí é uma espécie de autoconhecimento. Nós vamos descobrir de onde veio essa situação, não é mesmo? Bom, o programa da nossa atual existência está gravado nas nossas consciências. Quando a gente renasce, já traz um programa, um planejamento. E isso não depende de nós conhecermos conscientemente encarnações anteriores. É só seguir o caminho. Seguir o roteiro dentro do Evangelho, por exemplo. Cada existência é uma caminhada. Cada existência é um novo ponto de partida, nos informam os espíritos superiores. Mas, diante de tantas aflições, diante de todas as coisas que nós temos, né, que o mundo tem, que todos nós temos, como aprendizado nessa existência, como é que será que a gente vai se conformar de verdade com isso? Kardec coloca um título assim, Motivos de Resignação. A doutrina espírita nos ensina que essas coisas todas que nós colocamos, que não estamos aqui só para pagar dívida, a gente está para aprender e tudo mais. Nós vamos então aprender com essas aflições, né? Uma vez um companheiro nosso, hoje já desencarnado, espírita, ele intitulou uma palestra dele assim, os momentos de luz em nossas provas. Ele queria dizer assim, quando a gente passa por dificuldades, tirar daquelas dificuldades um momento de luz, um momento de aprendizado. É isso que a doutrina espírita nos ensina. Por isso que a gente tem que adquirir essa firmeza, esse ânimo necessário para essa luta, porque é muito importante o modo como a gente encara a vida. Se nós encararmos a vida de um modo mais otimista, de um modo mais animado, vamos dizer assim, tudo vai funcionar bem. Se a gente já chega numa situação dizendo isso não vai dar certo, isso aqui não, já vamos nos dar mal. Então é muito importante nós passarmos a reconhecer os nossos problemas, as nossas dificuldades, entender as nossas aflições pelo autoconhecimento.
e também uma coisa boa que nos ajuda. Por exemplo, nós fazemos assim um levantamento, um balanço, o quanto nós já caminhamos até aqui, né? E quanta coisa que a gente já aprendeu e já fez de bom. Nós não fazemos só coisas ruins, fazemos coisas boas também. Que beleza, quando a gente descobre assim, antigamente eu tinha assim uma raiva de fulano, hoje eu não tenho mais, superei. Ou antigamente eu tinha uma história de querer que tudo viesse do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que é, que eu tenho certeza que é, não é que eu acho, né? Que eu tenho certeza. Agora eu estou admitindo que o outro também tem razão, que beleza. Então nós descobrimos que a gente já caminhou bastante e continuamos caminhando. Por isso que a gente não pode desanimar. E é interessante, às vezes, que os obstáculos que a gente encontra aqui no nosso planeta, nas nossas vidas, eles não são tão difíceis assim como a gente pensa. Tem uma historinha interessante, a gente gosta muito de historinha, né? Uma historinha interessante que um agricultor, um fazendeiro, ele ia arar sempre a terra dele, e lá no centro onde ele arava, no lugar principal ali, que ele precisava arar, tinha uma pedra imensa, uma coisa assim. Ele chegava lá, toda vez que ele ia lá, o trator quebrava as lâminas, e ele já estava cansado, e xingava aquela pedra, não sabia o que fazia mais. Um dia, ele se levantou assim, numa intenção de ver o que era aquilo, que pedra era aquela, se tinha algum recurso para quebrar aquela pedra, porque ele achava que aquilo era algo assim, enterrado lá no chão, que era impossível. Ele pega uma cavadeira, né? Ele pega uma cavadeira, vai lá, né? E coloca debaixo assim, vai olhando, examinando e descobre que aquela pedra tinha poucos centímetros. Ela era grandona, mas ela tinha poucos centímetros de espessura. Aí ele vai perceber que com a marreta, ele consegue em poucos dias acabar com aquela pedra e tirar tudo. A nossa vida é assim. Às vezes a gente está imaginando que aquela pedra complicada, aquela dificuldade toda é algo intransponível, que a gente não consegue. Porque nós não enfrentamos assim de frente. Nós não resolvemos pegar firme e usar a nossa cavadeira, que é a nossa vontade, o nosso esforço. E esquecemos que com aquela marreta, que é a nossa vontade, nós vamos vencer, nós vamos tirar aquilo lá. Vamos tirar essa pedra do caminho. Né? Não vamos ficar igual o Carlos Drummond de Andrade, há uma pedra no caminho é uma pedra no caminho, é uma pedra no caminho, né? Aquele poema. Não, vamos tirar, vamos começar a estudar essa pedra, essa dificuldade, analisar, raciocinar, o que eu posso fazer para vencer essa dificuldade na minha vida. Então é muito interessante, diante de todas as dificuldades que a gente passa, aprender. Outra coisa boa, descobrir e valorizar os bons momentos da vida, em todos os sentidos. Aí nós vamos ficar bem mais tranquilos, vamos ser quase felizes, porque os Espíritos informam a Allan Kardec que a felicidade completa na Terra não existe ainda. Aqui é um mundo de provas e expiações, mas que nós podemos gozar de uma felicidade relativa, ou seja, tranquilidade de consciência, otimismo, ver as coisas melhores, lutar e achar que tudo vai dar certo, ter certeza de que tudo vai dar certo. Eu me lembro uma coisa interessante, a Terezinha Oliveira foi muito amiga nossa, a gente morando em Minas, ela se hospedou na minha casa umas 3 vezes para fazer palestra na região, e a gente conversava muito, ela que me trouxe aqui para fazer palestra há uns 30 anos atrás. E uma vez ela falou para mim uma coisa interessante, ela falou assim, a vida não é tão difícil, nós é que criamos os problemas. Não é uma realidade? A vida nossa aqui não é tão complicada. Ela falou, nós é que complicamos a nossa vida. E é verdade. Então a gente tem que começar a descomplicar as coisas, né? Às vezes nós perdemos muito tempo com coisas vazias, coisas que na realidade não nos interessam. E não podemos desanimar. Buscar socorro na oração, na vigilância, na meditação, nesse contato permanente com o nosso espírito protetor, que se chama também anjo guardião, que é a mesma coisa. Cada um de nós tem um espírito superior que está nos ajudando,
um espírito amigo, é com ele que nós podemos conversar todas as noites, né? A espiritualidade maior que não nos abandona de jeito nenhum. Mas aí vem a parte final aqui que nós queremos comentar. Por que serão bem-aventurados os aflitos? O que é um bem-aventurado? Bem-aventurado é aquele que está feliz, que encontra, está de bem com a vida. Esse é um bem-aventurado. Aquele de nós que conseguir, então, superar essas dificuldades, entendendo o motivo dos sofrimentos, como nós já tentamos esclarecer, de modo assim, sereno, aquele de nós alcançará evolução espiritual. Por isso é que há mais de 150 anos, por intermédio de Allan Kardec, o Espírito Verdade lançou um convite para nós, que somos chamados trabalhadores da última hora. Por que somos chamados trabalhadores da última hora? Porque nós estamos chegando, há pouco tempo que nós chegamos, tem 100 e poucos anos que a doutrina espírita está começando a trabalhar. Então, os trabalhadores de última hora, que a gente gostaria que fosse mesmo, nós estamos incumbidos de uma mensagem, todos nós, é a tal missão, né? Essa mensagem, em primeiro lugar, dirigida a nós mesmos, e, ao mesmo tempo, a sairmos numa coisa que se chama atendimento fraterno. Hoje se fala muito em atendimento fraterno. Os centros espíritas têm atendimento fraterno, em determinados dias da semana, as pessoas são convidadas, houve-se uma exposição do Evangelho, tem água fluidificada, tem passes, né? Tem orientações, às vezes até em particular para as pessoas. Os centros hoje estão fazendo isso no país inteiro. Mas nós que somos, que participamos desse atendimento, que estamos ajudando, temos que entender uma coisa: o atendimento fraterno no centro não é igual uma roupa que a gente troca, pendura no cabide e vai embora, e muda de personalidade. Não, esse atendimento vai prosseguir no nosso lar, no nosso trabalho, onde a gente for, né? Esse atendimento é permanente, é constante. Nas pequenas coisas, nós vamos encontrar pessoas mais aflitas do que nós, para que a gente possa realmente socorrer. E tem uma coisa interessante também, para nós aprendermos, uma outra historinha. Um senhor muito amoroso, gostava muito de passear com os filhos, tinha 2 filhas, uma de 8 e uma de 4. E uma tarde, ele saiu para passear com as duas meninas, muito carinhoso demais. Ele foi andando, mostrando a natureza, porque ele foi assim num lugar de campo, né? Mostrando tudo aquilo, tinha muitas árvores. E a menininha de 2 anos, como todos nós somos pais e avós, às vezes no meu caso, sabemos, pede colo quando anda um pouquinho, né? Já começou a pedir colo. Ah, pai, eu quero colo. Foi fazendo corpo mole. E o homem, eles ainda iam andar um pouquinho mais, ele falou assim: olha, minha filha, mas não, vamos modificar isso aí. O que ele faz? Ele apanha um galho de uma árvore, onde eles passam, bem direitinho, e fala para ela: olha, sabe o que eu consegui para você? Um cavalinho, esse cavalinho da árvore aqui, de pau. E você faz assim, ó, vou te explicar, você monta e você vai cavalgando até lá, tem casa, você vai ver que pé que vai te ajudar, que beleza. E a menina vai, e ela vai tão depressa que ela ainda chega até antes deles. Aí a irmãzinha de 8 anos fala assim: ó, pai, como é que acontece isso? Ele fala: nossa vida é assim. Quando a coisa aperta, quando a gente fica cansado e está pedindo colo, nós vamos procurar um cavalinho. E o que é esse cavalinho? É o apoio que a gente vai buscar. É muito interessante isso, né? Tem uma passagem interessante que Tiago coloca na sua epístola, né? Ele fala assim: confessai-vos uns com os outros. Interessante isso, né? A gente fica pensando: mas como é que eu vou fazer isso? Confessar com o outro fala, né? Vira uma fofoca danada, né? Mas não é isso. A intenção é outra, é a gente buscar ajuda falando com pessoas com quem a gente tem intimidade. Às vezes não é nem familiar, é amigo. Nós não podemos ficar falando, às vezes, familiar até é problemático, né?
costuma dar mais problema, porque eles gostam de criticar às vezes. Então, procurar socorro, apoio de pessoas aqui, com quem a gente conhece. Olha, eu vou me abrir com você. Isso é confessar uns com os outros. É uma beleza. Isso aí é um cavalinho de madeira, um cavalinho de pau que a gente busca nos momentos de... Aí nós vamos cavalgar depressa, nós vamos chegar depressa. Com os desencarnados também. Quantas vezes, numa reunião mediúnica que a pessoa participa, pode pedir auxílio espiritual, ou então através de alguém que participa de uma reunião. Olha, coloca o meu nome lá, vê o que você pode fazer. E podemos também buscar o cavalinho de pau no trabalho. Vamos trabalhar. Eu estou passando dificuldade, vou ver um que está passando mais do que eu ainda, e vou atrás dele, vou ajudar. Isso aí também é um cavalinho de pau que a gente procura. É um jeito de nos apoiarmos, é buscar essa ajuda. Isso é muito importante. Voltemos, então, para o nosso encerramento, em pensamento, novamente, naquela paisagem maravilhosa que nós descrevemos, né? Há mais de 2000 anos, né? Jesus pregando as bem-aventuranças, aquelas pessoas muito necessitadas, tão necessitadas como o mundo de hoje. E vamos imaginar aquelas passagens bonitas, principalmente quando ele coloca para nós: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, aflitos e oprimidos, que eu vos aliviarei. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Da mesma forma que Jesus vem a nós e Ele está conosco, nós devemos ir aos outros, com a força que a doutrina espírita nos oferece, certos de que os mentores espirituais estarão sempre conosco. E que se hoje alguma sombra ainda nos atemoriza, amanhã será outro dia, como nos informa o Espírito Benfeitor Meimei, através de uma mensagem maravilhosa ditada ao nosso querido Chico Xavier. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia e que o Divino Mestre Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Muito obrigado.